projetando aí, gente, tá? Vocês visualizam a minha telinha? Sim. Então, vamos lá. Sai daí, eu tenho uma raiva desse negócio aqui, cara, que fica só me atrapalhando. Trem inútil. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a terceira fase do romantismo. Notem que a apostila divide primeiro poesia, primeira, segunda e terceira fase, e só então vai falar sobre a prosa romântica. Tá? Então, a partir da semana que vem, falaremos sobre indianismo, sobre a prosa regional, sobre a prosa urbana, sobre a prosa histórica. E entraremos no Manuel Antônio de Almeida, no José de Alencar, no Bernardo Guimarães, no Visconde Toné, no Franklin Távora. Por hora, né, a apostila fala tão somente sobre a poesia. Então, quando eu coloco aqui romantismo no Brasil, terceira fase, entendo, poesia. Quando a gente falar sobre terceira fase, qual é o nome mais emblemático? Isso, né? O nome mais emblemático é o desse cidadão aqui, tá? Qual é o nome dele? Isso mesmo, Antônio Frederico de Castro Alves, poeta baiano que é usado como ícone, representação máxima da terceira fase do romantismo no Brasil, nos tratando, obviamente, da poesia, tá bom? Bom, vamos falar sobre esse momento, quais eram as características desse momento. A terceira fase do romantismo, da poesia, é conhecida como condoreirismo. Tá? O que é o condoreirismo? O condoreirismo deriva desse animal aqui, ó, tá? O condor, olha o tamanho dele. É uma das maiores aves de rapina do mundo, né? Eu já cheguei a ouvir, né, ou ler em algum lugar que ele é a maior, mas me parece, né, que existe uma ave nos Andes que é maior do que o condor. Enfim, olha a envergadura dele, uma criatura, né, bastante representativa. E por que que o condor, o que que o condor tem a ver com a poesia da terceira fase? O nome condoreirismo está associado ao condor, né, e outros pássaros que voam alto e enxergam a grande distância, pois era assim que os poetas condoreiros pretendiam ser ao assumir a missão de mostrar o caminho da justiça e da liberdade para os homens comuns. Resumindo, gente, a visão aguçada do condor representava o olhar para o futuro, uma visão progressista, tá? E a capacidade que toda ave de rapina tem de voar alto simboliza a liberdade que é constantemente buscada pelos poetas da terceira fase ou terceira geração do romantismo. Além disso, acresce o fato de, sendo uma ave de rapina, tem aquela simbologia do guerreiro, daquele que luta por algo, daquele que persiste em nome de algo, tá? Condoreirismo por conta dessa relação, busca pela liberdade. É importante frisar que, enquanto as outras fases voltavam-se para o passado, né, evasão pelo passado histórico, a questão do indianismo e tudo mais, ou então voltavam-se para o universo da loucura, o universo da fantasia, o universo da imaginação, a terceira fase está olhando para o futuro, está olhando para a realidade, mas projetando no futuro. Isso é uma característica que nos permite classificar, essa é uma característica que nos permite classificar a terceira fase como sendo uma fase de transição para o realismo. Então, aqui o romantismo já começa a adquirir características, já começa a sofrer uma influência, uma mutação daquilo que viria a ser, em relação àquilo que viria a ser o realismo, tá bom? Então, Condor por conta disso. A terceira fase também é chamada de Hugoana. A Hugoana, por quê? Porque é relativa a esse cidadão aqui, tá? Quem é esse cidadão? É o escritor francês Victor Hugo, um dos principais nomes da produção romântica no mundo, tá? Para vocês terem uma ideia, Victor Hugo compôs a obra Os Miseráveis, que
né? E originalmente era em forma de livro, e hoje já existe, né, em forma de musical. Quem quiser assistir, né, um musical representa bem o livro Os Miseráveis, tá? Bem interessante a obra dele. E ele também está ligado, né, à figura do Corcunda de Notre Dame, né, o Quasimodo, é uma criação do Victor Hugo. O Victor Hugo já apresenta uma obra quase que pré-realista. Por quê? A gente percebe não só a exaltação da burguesia na sua obra, mas também a expressão das classes menos favorecidas. Há uma tendência a se trabalhar o conflito, ou sobre os conflitos que existem entre essa classe elitizada, ou a classe elitizada, e as classes menos favorecidas. Então já há uma dose considerável de realismo quanto à abordagem social que o Victor Hugo faz. Tá? Então, há uma preocupação com os problemas da realidade, principalmente. Então, essa preocupação com os problemas da realidade também existirá entre os poetas da terceira fase do romantismo, como a abolição, a questão da monarquia decadente, ou seja, haverá um maior engajamento do poeta. Enquanto os da geração anterior eram totalmente alheios à realidade, buscavam se evadir, né, em relação à realidade, porque a realidade era desgastante, a realidade determinava o sofrimento, esses poetas da terceira geração vão usar a realidade como o seu enfoque temático, a realidade e os seus problemas. Beleza? Bom, características dessa terceira fase do romantismo, a fase condoreira ou fase hugoana, pode aparecer ainda como fase social. Por que seria a fase social? Porque já apresenta essa preocupação com as questões sociais. Tá? Bom, quais são as características? Dentre as características, né, nós temos que essa poesia, na terceira fase, foi composta para ser declamada. O que é isso? Qual a diferença em relação à anterior? A anterior era para ser lida, ou seja, o indivíduo e a poesia. Se eu falo que ela foi composta para ser declamada, significa que o indivíduo não vai ler para si, o indivíduo vai ler para os outros. Então, imaginem vocês que nessa fase nós temos a ideia de que a poesia deve mobilizar as pessoas. Então, o declamador, o poeta que declamaria a sua poesia sempre se colocava um patamar acima, ou no alto de uma escadaria, ou num púlpito, né? E fica bastante nítido isso quando a gente observa que os poetas da terceira fase, normalmente estudantes da Politécnica, né, em São Paulo, eles subiam as escadarias da faculdade e do alto eles declamavam os seus poemas, como se fossem o próprio condor, de cima se dirigindo aos demais, fazendo com que os demais fossem, de certa forma, doutrinados. Tem que pegar lá os gregos, né? Os gregos que se dedicavam ao ensino, eles sempre se colocavam no patamar acima, tá? Para se dirigir àqueles que estavam abaixo deles, doutrinando-os, incutindo-lhes o conhecimento. Então, nós temos essa imagem. O poeta acima, se dirigindo ao público que estava abaixo, que a ideia do poeta era motivar, era manipular, era convencer a sua plateia. Então, ele declamava, é quase que um pastor se dirigindo ao seu público, é quase que um político se dirigindo aos seus eventuais eleitores, é um palestrante se dirigindo aos seus espectadores. E essa declamação é aquela leitura inflamada, carregada de emotividade. Tá? Bom, para isso, né, ele adota tons característicos da oratória, tá? E a oratória tem a ver com a carga emotiva, tem a ver com o estilo altamente expressivo, tem a ver com as apóstrofes, né, que são as invocações, tem a ver com um discurso
não linear, mas todo, né, articulado com variações de entonação, e por isso, obviamente, haverá o uso de pontos de exclamação para marcar essa variação, para marcar o envolvimento, né, emocional, afetivo, né, em relação àquilo que está sendo declamado. Uso intenso de vocativos e de pontos de exclamação, acabei de mencionar isso, tem como finalidade carregar em relação à emoção. Os vocativos, pessoal, só recebem esse nome na sintaxe, tá? Quando a gente falar em literatura, na verdade, a gente tem que se referir como apóstrofes, tá? É uma figura de linguagem, por sinal. Tá? Então, sempre que aparecer um vocativo na literatura, né, eu vou fazer análise aqui e vou classificá-lo como um vocativo. Não, isso aí você só vai usar para classificar quando fizer análise sintática. Quando você estiver fazendo análise semiótica de um texto, você vai falar em figura de linguagem. E a figura de linguagem é a apóstrofe, não o vocativo, tá? Apreço às imagens exageradas. Por que as imagens são exageradas? As imagens são exageradas porque a ideia é persuadir. Esse é um recurso da oratória, tá? A capacidade de se expressar de forma convincente, quase sofismática, né? Vamos pensar assim, tá? Bom, então, se eu tenho apreço às imagens exageradas, obviamente eu vou observar uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é o exagero, tá? Vai ser muito recorrente aqui. Outra, né? Vamos lá. Bom, acabei de dizer, né? Frequente uso de hipérbole na concepção dessas imagens que são exageradas, tá? Apreço pelos ideais positivistas, enquanto os demais românticos das fases anteriores se voltavam para o universo do egocentrismo, né, do individualismo, dos sentimentos, estes poetas já começam a manifestar-se favoráveis aos ideais positivistas, que estavam ligados à ciência. No positivismo, nós temos a ideia de que todo fenômeno deve ser avaliado sobre o crivo da ciência. Então, há uma postura mais racional em relação à problemática que era observada no contexto social. Defesa dos ideais republicanos e, obviamente, a crítica à monarquia, ao regime monárquico considerado decadente. A gente vai perceber que já, né, a final da década de 1870, começo da década de 1880, quando isso vai acontecer, né, e finalmente vai culminar na proclamação da República em 1889. Defesa dos ideais abolicionistas. Muitos dos poetas dessa fase foram, inclusive, né, abolicionistas, como era o caso do Castro Alves, tá? Há engajamento social, ou seja, o envolvimento com as questões sociais são exploradas na poesia da terceira fase, tá? Como a questão, né, sociopolítica, mudança da monarquia para a república, a questão social ligada à abolição dos escravos, tá? Tudo isso é importante. Há uma visão já voltada para a industrialização, que no Brasil ainda caminhava a passos muito lentos, né? Quase que não havia industrialização no Brasil nesse período, vai começar só no final do século XIX, né? Ou seja, décadas, 2, 3 décadas depois dessa iniciativa dos poetas românticos. E nós temos que essa fase é uma poesia de transição para o realismo, já apresentando, inclusive, características da escola realista. Ok? Bom, aqui uma representação do momento, né? Um navio negreiro aqui, indivíduos, né? Dominados, tendo a sua liberdade cerceada e sendo conduzidos para o porão, onde eles eram transportados da África até o Brasil. Embora, né, nesse período aqui, já existissem leis que proibiam o tráfico negreiro. É o caso da lei Eusébio de Queiroz, tá? E existiam outras leis, né, que
apontavam para a libertação dos escravos, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, né? Foram surgindo nesse período aqui. Bom, dentre os autores, pessoal, nós temos com maior expressividade o Castro Alves, né? Imagina, que homem bonitão, né? Olha só a cabeleira dele, né? Parece sei lá, parece que ele estava correndo numa moto, né? A 350 por hora, bigode bem armado. Em contrapartida, né, o seu contemporâneo Souza Andrade, não, olha, parece um capacete, velho, isso aqui. Dei muita risada quando vi essa imagem dele. Imagina o cabelinho lambido aqui e essas pontinhas do lado, ficaram bem interessantes. Esses são os dois autores mais importantes, tá? Mas o Souza Andrade, embora tenha uma importância considerável no contexto, não é, na maior parte das vezes, mencionado, né, sequer pelas apostilas. Castro Alves leva sozinho os augúrios por conta desse momento, tá? Bom, falemos um pouquinho sobre o Castro Alves, esse bonitão aí, tá? O Castro Alves nasceu na Bahia, pessoal, e teve uma morte precoce, tá? Ele acabou morrendo de tuberculose, né, aos 24 anos, mas em função de uma complicação de um tiro no pé. Reza a lenda que ele saiu para caçar e aí ele acabou tropeçando e a arma que ele estava usando acabou disparando no pé dele. Teve uma gangrena horrorosa e tal, teve de cortar a parte do pé e foi se complicando a saúde dele, tuberculoso na época, e acabou vindo a óbito, né, com 24 anos, deixando uma obra considerável, né, como o livro Os Escravos, como o livro Espumas Flutuantes, né, que tornaram o maior nome do romantismo na sua terceira fase. Tá? Bom, em relação ao Castro Alves, nós temos o quê? Nós temos alguns eixos temáticos, né? Embora a apostila de vocês só traga 2 eixos temáticos. A apostila traz a questão da poesia social, né? Ele é um defensor da abolição dos escravos e traz a poesia lírico-amorosa só, mas costumo colocar mais eixos temáticos, que são esses aqui. Primeiro, a poesia social. Com relação à poesia social, nós vamos observar nas produções dele o engajamento na defesa de ideais libertários. No caso de Espumas Flutuantes, o livro Espumas Flutuantes, é necessário que a gente olhe esse poema aqui, ó, A República. Tá? Então, liberdade social, em contrapartida da monarquia que estava estabelecida ali. Tá? E ainda na questão da poesia social, nós temos a defesa da libertação dos escravos, que é o que a gente vai observar no poema Navio Negreiro, por exemplo. Tá? Em função da sua militância pela libertação dos escravos, o Castro Alves ficou conhecido como o poeta dos escravos. Tá? No âmbito do lirismo amoroso, ou seja, a expressão dos sentimentos, mais especificamente o amor, a mulher é de carne e osso, ao contrário da mulher descrita normalmente pelo romantismo, aquela mulher pura, virginal, ideal, inacessível. A mulher em Castro Alves é de carne e osso, portanto, não ideal, e a realização erótica plena é possível, ou seja, nós não temos mais o amor na perspectiva neoplatônica, a gente já começa a observar o amor a partir da perspectiva aristotélica, é um amor sensual, é o amor do toque, é o amor do cheiro, é o amor, né, do gosto, tá bom? Então, a mulher aqui, não que todas elas sejam assim, tá? Mas já aparece a mulher real, aparece a mulher de carne e osso, como ele conceitua aqui, tá bom? Outra temática, outro eixo temático, né, o amor e morte. Em alguns poemas aparecem traços byronianos, o desejo de morrer. Essa característica, portanto, é uma herança da segunda fase. Lembra, o Lord Byron foi o indivíduo que influenciou a segunda fase, o mal do século, o ultrarromantismo.
A gente vai observar isso em Castro Alves também, tá? Outro tema, natureza. O locutor exalta os espaços naturais, ou seja, isso aqui é herança da primeira fase ainda, do indianismo, do nacionalismo. A gente vai observar essa função em Castro Alves também, tá? E concepções poéticas. Associa a imagem do poeta à do condenado, à do proscrito e à do maldito. Surge aqui, pessoal, a ideia de o poeta maldito. Aquele que cria poesia, aquele que concebe a poesia, é uma criatura maldita. Por quê? Porque ele normalmente trata de questões sociais que constituem tabus. E por isso ele passa a ser alvo da maledicência popular. Ele passa a ser visto como um pequeno demônio. Não é muito difícil de entender isso, né? Quando nós vivemos essa realidade. Imagina, né? Se o Vicenzo publicar numa das redes sociais dele o que ele pensa sobre a política, por exemplo, minutos depois, né? Talvez nem minutos depois, né? Segundos depois, já existirão haters, já existirão críticos, já existirão criminosos ameaçando o Vicenzo em função da sua expressão. Então, o Vicenzo passa a ser uma criatura maldita por conta da apresentação de uma ideia que é duramente combatida. Na época do Castro Alves, pessoal, também existia isso, né? Republicanos, monarquistas, também existia essa polarização. No entanto, né, em função da não existência ainda naquela época da internet, né, as pessoas eram bastante distantes e a possibilidade de uma agredir verbalmente a outra era, né, bem pequena. Isso era feito por meio de jornais, mas não era todo mundo que conseguia publicar os seus artigos nos jornais. Tá? E não era todo mundo que sabia ler e escrever. Aliás, era uma minoria que sabia ler e escrever. As pessoas falavam, mas como não sabiam ler e escrever, né, isso acabava não se tornando público o que elas falavam. Tá? Também elas não tinham redes sociais para disseminarem o ódio por meio de vídeos marcados pela intolerância e palavrões. Tá? Então, na época, eles já eram malditos, ou já se consideravam malditos, ou eram considerados malditos, porque eles eram uma voz pública, tá? Por meio da sua poesia, eles se manifestavam. Então, tem a ver com essa, né, ideia de concepção, tem a ver com isso, a concepção poética dele. Como ele era um defensor da abolição, imagina como é que ele era criticado, né, pela burguesia, pelas pessoas que dependiam da mão de obra escrava, daqueles que eram contrários, né, à abolição. Então, ele era uma persona não grata naquele contexto, tá bom? Bom, prosseguimos. Aqui, pessoal, um textinho do Castro Alves, tá? Se chama Boa Noite. Esse texto aparece, né, nos Pumas Flutuantes e servirá para que a gente tenha uma ideia de como ele concebia a mulher nesse contexto. É uma imagem meramente ilustrativa, tá? Contenham-se, tá bom? Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes, boa noite. Mas não digas assim por entre beijos, mas não mo digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Descobrindo o peito entre beijos, espero que tenha ficado claro para vocês que se trata de uma mulher de carne e osso, de uma mulher real, tá? Lambe, voluptuosa, os teus contornos. Oh, deixa-me aquecer teus pés divinos ao doudo afago de meus lábios mornos. Mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme tua alma como a lira ao vento, das teclas do teu seio, que harmonias. Das teclas do teu seio, que harmonias. Então você vai lá, toca o seio, e aí saem umas harmonias, né? Eu fico imaginando quais são essas harmonias. Oh! Que escalas de suspiros, bebo atento. Ai, canta a catavina do delírio, ri, suspira, soluça, e chora. Marion, Marion, é noite ainda. Importa os raios de uma nova aurora? Como um negro e sombrio firmamento, sobre mim desenrola teu cabelo.
e deixa-me dormir balbuciando. Boa noite, formosa Consuelo. Notem que os nomes aqui, ó, estão se alterando. Primeiro, Maria, depois nós temos a Marion, depois a Consuelo. Isso significa que esse camarada era um grandíssimo galinha. Cada momento ele estava com uma mulher. Tá? Então, são mulheres reais. Não há a idealização, tanto por parte das mulheres, como também não há uma idealização relativamente ao comportamento dele. Né? Ai, eu amo para sempre. Né? Amor à primeira vista. Já não se observa isso na obra do Castro Alves. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário em relação a esse poeminha? Parece que foi escrito por você, mas tudo bem. Nossa, que maldita, cara. Como assim, né? Achei que você fosse falar que eu parecia esse bonitão aqui, mas não, fala que o poema parece ter sido escrito por mim, né? Que droga. Bom, aí, pessoal, aqui ela representa a vertente lírico-amorosa do, né? Este poema representa a vertente lírico-amorosa do Castro Alves, tá? Aquela ideia da mulher real, né? Da carnalidade, do sensualismo e tal. Aqui, pessoal, nós temos uma outra perspectiva, tá? Canto Sexto. É um trecho do Navarino Negreiro, que é um longo poema, né, dele. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame covardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio. Musa chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beije balance, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que, da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, servires a um povo de mortalha. For, fatalidade atroz que a mente esmaga. Extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infame demais. Na etérea plaga, deixa eu tirar isso aqui, da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranque esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Bom, aqui, pessoal, nós temos um trecho, né, como já disse, do Navio Negreiro, em que o poeta manifesta uma espécie de vergonha pelo fato de o seu país, simbolizado aqui pela bandeira, né, auriverde pendão de minha terra, ou seja, verde e amarelo, né, cor de ouro, pendão de minha terra, referência à bandeira, ele está se sentindo humilhado, ele se sentindo descontente pelo fato de o Brasil ser conivente com a escravidão. E ele fala que essa bandeira teria sido melhor que ela fosse amassada, enxovalhada, tivesse sido tornada rota, né, na batalha. Ele prefere isso a que ela passe a servir como mortalha aos escravos, que eram trazidos forçadamente para o Brasil. Tá? Bem bacana isso, né? Ele fala para o Andrada, né? Arrancar esse pendão dos ares, ou seja, a bandeira que tremula representando, né? O Brasil, fala, tira isso aí, né? O Brasil não é digno de ser um país, de ser um Estado por conta desse comportamento, né? Havia uma indignação muito grande, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas, né? E aí, Colombo, fecha a porta dos teus mares, né? Obviamente, uma referência ao fato de Cristóvão Colombo ser um desbravador que chegou às Américas, né, antes dos demais. Tudo bem? E aqui uma representação, né, do trecho, né, do navio negreiro. Olha só como os negros eram transportados, né? Todos amarradinhos aqui, ficavam semanas, né, durante o transporte. Muitos contraíam, né, doenças, acabavam morrendo e eram jogados ao mar. Tanto isso. Beijo eterno. Diz tua boca, vem. Ainda mais, diz a minha a soluçar.
Exclama todo o meu corpo que o teu corpo chama. Morde também. Ai, morde, que doce é a dor que me entra as carnes e as tortura. Beija mais, morde mais, que eu morra de ventura, morro por teu amor. Ferme o sangue, acalma com teu beijo. Beija-me assim. O ouvido fecha ao rumor do mundo e beija-me, querida. Vive só para mim, só para minha vida, só para o meu amor. Bom, aqui, né, mais um recorte daquela ideia de amor real, de amor carnal, de amor sensual, tá bom? Bom, caramba, tá acabando meu tempo, que saco, hein, velho? Aqui, A foto é sua, Zé? oi? A foto é sua? Claro que não, né, velho? Dá uma olhada na barba. Parece tanto você. Claro que não, olha só a barbinha dele, olha a minha barba, essa pena. Não, o nariz dele é pequenininho. Não tem nada a Quem ver. foi que falou isso, cara? Ah, pronto. Ninguém. Eu não falei. Somos engraçadão, né? Olha só o nariz dele, cara. O nariz dele é grande aqui, ó. Você não tá vendo? Verdade, É verdade. maior que o meu, infeliz. Gente, por que ficam essas bolinhas aqui? É por causa da maquiagem isso? Ou é normal da pele isso? Ah, é escravinho, né? Poros, Zé. Poros. Os poros. É normal. É normal? Bom dia. Então tá, né? Acho que eu nunca observei uma pele de tão perto, né? Agora que tá falando, né? Eu não tinha observado a foto, né? Não tinha botado esse reparo. É só para ilustrar aqui, né? Essa pessoa parece a minha mulher, cara. Eu falei, a foto é sua. Será que eu peguei? Não, claro que não sou eu, né? Eu duro é, se for minha mulher, esse aqui não sou eu. Então não é legal. Não tô bem incomodado agora. Amor! Deixa ela chegar aqui que você vai ver. Só o bicho vai pegar pro lado dela. Olha, ela andou tirando essa foto. Bom, é isso, pessoal. Eu vou abrir, né,